If you wanted to fake the moon landing, you would have to fake all of these documents. Desde os primórdios da exploração espacial, a Lua sempre exerceu um fascínio incomparável sobre a humanidade. Enquanto admiramos seu brilho prateado no céu noturno, cientistas e astrônomos têm desvendado os segredos de nosso satélite natural ao longo dos anos. No entanto, recentemente a NASA fez um anúncio surpreendente que está deixando a comunidade científica em alerta. Uma enorme anomalia foi detectada na Lua. A descoberta dessa misteriosa anomalia tem intrigado os cientistas, que agora se dedicam a monitorar atentamente suas implicações. As imagens e dados obtidos pelas missões espaciais revelam uma região lunar de dimensões incomuns, desafiando as expectativas e teorias estabelecidas sobre a formação da Lua e seus processos geológicos. Os especialistas da NASA estão se esforçando para desvendar a origem e natureza dessa anomalia, buscando respostas em meio a uma rede complexa de hipóteses e suposições. Os questionamentos são muitos. Seria uma formação natural incomum, resultado de atividade vulcânica ou impactos cósmicos? Ou poderia ser indício de uma presença até então desconhecida, gerando especulações sobre possíveis vestígios de vida ou tecnologia avançada em nosso vizinho cósmico. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A Lua sempre acenou, muito antes de nossos ancestrais perceberem que estrelas errantes eram na verdade planetas compartilhando o sistema solar com a Terra. Eles reconheceram que a Lua era uma espécie de irmã do nosso planeta. E uma das primeiras grandes questões que surgiram foi certamente: como surgiu a Lua? 50 anos atrás, os humanos realizaram um dos maiores feitos de exploração quando pisaram na Lua. A importância do programa Apollo foi reconhecida como um triunfo político e tecnológico, mas menos apreciada é a sorte inesperada trazida pelos quase 400 quilos de amostras lunares que os astronautas da Apollo devolveram à Terra. Essas amostras acabaram se mostrando vitais para responder à antiga questão de como a Lua se formou. Rochas de Apollo revelam o passado da Lua. Nosso planeta apagou em grande parte o registro de seu passado antigo, graças a uma remodelação contínua de sua superfície por meio da atividade geológica. Mas a Lua está essencialmente adormecida, então sua superfície repleta de crateras preserva um registro de eventos do sistema solar que remontam a bilhões de anos. Assim, a Lua é uma janela para a história primordial do nosso planeta. Um dos principais objetivos do programa Apollo era distinguir entre as principais teorias de como a Lua se formou: captura, conformação e fissão. A teoria da captura postulou que a Lua se formou independentemente da Terra, apenas para ser capturada por nosso planeta mais tarde, durante um sobrevoo fortuito. A teoria da conformação, no entanto, previa que a Lua crescia ao lado da Terra com o par acumulando massa da mesma fonte de material. Já um terceiro modelo, fissão, propôs que a Terra girasse tão rapidamente que se tornasse instável, desenvolvendo uma seção central inchada que derramou material de seu equador, que acabaria se tornando a Lua. Assim, com a ajuda do cache de amostras e dados lunares da Apollo, os pesquisadores foram apresentados a novas pistas e restrições tentadoras para esses três modelos. Por exemplo, medir a idade das amostras mais antigas da Apollo mostrou que a Lua deve ter se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, apenas 60 milhões de anos, ou mais, depois que os primeiros grãos em nosso sistema solar se condensaram. Isso significa que a Lua surgiu durante a mesma época inicial que viu o nascimento dos planetas. Dessa forma, a partir de medições remotas da massa e do raio da Lua, os pesquisadores também sabem que sua densidade é anormalmente baixa, indicando que falta ferro. Enquanto cerca de 30% da massa da Terra está presa em seu núcleo rico em ferro,
O núcleo da Lua representa apenas uma pequena porcentagem de sua massa total. Apesar dessa diferença substancial no ferro, as amostras da Apollo revelaram posteriormente que as rochas do manto da Lua e da Terra têm concentrações notavelmente semelhantes de oxigênio. E como essas rochas lunares e terrestres são significativamente diferentes dos meteoritos vindos de Marte ou do cinturão de asteroides, isso mostra que a Lua e o manto da Terra compartilham uma conexão passada. Além disso, em comparação com a Terra, as rochas lunares também foram descobertas como mais empobrecidas nos chamados elementos voláteis, aqueles que vaporizam facilmente com o aquecimento, um indício de que a Lua se formou em altas temperaturas. Isso implica que a Lua se formou muito mais perto da Terra do que é agora, e medições precisas da posição da Lua usando refletores de superfície colocados durante o programa Apollo posteriormente confirmaram isso, verificando que a órbita da Lua se expande cerca de 1 polegada a cada ano. Hipótese do impacto gigante. Como não é incomum na ciência, os novos dados da Apollo, originalmente destinados a testar as teorias existentes, inspiraram uma nova. Em meados da década de 1970, pesquisadores propuseram a hipótese do impacto gigante. O novo cenário de impacto previu que, no final de sua formação, a Terra colidiu com outro corpo do tamanho de um planeta. Isso produziu uma grande quantidade de detritos na órbita da Terra, que por sua vez se fundiram na Lua. O planeta impactante seria mais tarde chamado de Theia, em homenagem à deusa grega que era a mãe da Lua. Assim, a nova teoria parecia reconciliar várias linhas de evidência. Se o material que formou a Lua se originasse das camadas externas da Terra e de Theia, e não de seus núcleos, uma Lua pobre em ferro resultaria naturalmente. Assim como um impacto gigante que atingiu a Terra, obliquamente, também poderia ser responsável pela rápida rotação inicial da Terra. Finalmente, a enorme energia de impacto associada a tal evento vaporizaria uma porção substancial do material ejetado, explicando a falta de materiais voláteis da Lua. Reação a uma violenta história de origem lunar. A comunidade científica inicialmente se mostrou cética em relação a esse novo modelo. A hipótese do impacto foi criticada como sendo uma solução artificial, ad hoc, que pode representar um evento extremamente improvável. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho em outros modelos concorrentes mostrou-se cada vez mais insatisfatório. A dissipação de energia necessária para capturar uma Lua intacta durante um sobrevoo próximo parecia implausível, se não impossível. Os modelos da coformação da Lua ao lado da Terra lutaram para explicar por que a Lua teria obtido uma proporção muito diferente de ferro. Além disso, o atual momento angular do sistema Terra-Lua era muito baixo para ser explicado por uma Terra rotacionalmente instável que lançou material suficiente para formar a Lua. Embora, a princípio, os pesquisadores tenham realizado pouco trabalho quantitativo no modelo de impacto gigante, ele acabou emergindo como a ideia mais promissora durante uma conferência em meados da década de 1980 sobre a origem lunar, em grande parte devido às fraquezas das teorias concorrentes. Mas poderia um impacto gigante realmente produzir a Lua? A resposta a esta pergunta não era óbvia. Da física básica, os cientistas sabem que o ejeta lançado de um planeta esférico escapa completamente ou cai de volta à superfície do planeta. Ele entra em uma órbita estável ao redor do planeta. No entanto, um impacto grande o suficiente, por um corpo do tamanho do próprio planeta, distorce a forma do planeta, alterando suas interações gravitacionais com o material ejetado. Além disso, o material parcialmente vaporizado pode ser acelerado à medida que os gases escapam, modificando a trajetória do material. No entanto, avaliar o impacto de tais efeitos exigiu uma nova geração de simulações de computador em uma escala nunca antes modelada. Com a tecnologia então disponível, tais simulações eram extremamente desafiadoras para os computadores, mas os pesquisadores conseguiram demonstrar que impactos gigantes
poderiam produzir material ejetado em órbita que poderia se reunir na Lua. Mas graças a grandes melhorias computacionais, no início dos anos 2000, os pesquisadores identificaram o que mais tarde se tornaria conhecido como a teoria do impacto canônico, uma colisão de baixa velocidade em um ângulo de cerca de 45 graus por teia, que tinha uma massa semelhante à de Marte. Tal impacto produz um disco de material sem ferro massivo o suficiente para formar a Lua e leva a um dia de 5 horas na Terra. Mas, ao longo de bilhões de anos, as interações das marés transferem um momento angular para a Lua, o que a arrasta para fora e, ao mesmo tempo, diminui a rotação da Terra. Isso se encaixa bem com o dia atual de 24 horas da Terra, bem como com a atual distância orbital da Lua. Anomalia estranha no Polo Sul da Lua. Há algo muito estranho e muito denso sob a superfície da bacia do Polo Sul Aitken da Lua, sugere uma nova pesquisa. Essa mancha inesperadamente massiva pode representar os restos enterrados de um asteroide que colidiu com a superfície da Lua e formou essa bacia em primeiro lugar. Essa nova hipótese é baseada em dados das missões Gravity Recovery and Interior Laboratory, GRAIL, e Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA. Quando os cientistas combinaram os dois tipos de dados, eles viram uma incompatibilidade entre a topografia da superfície e o puxão gravitacional da Lua. Imagine pegar uma pilha de metal 5 vezes maior que a Ilha Grande do Havaí e enterrá-la no subsolo. Isso é aproximadamente quanta massa inesperada detectamos, disse o principal autor do estudo, Peter B. James, geocientista da Baylor University, no Texas, em um comunicado. A pesquisa contou com 2 missões principais no portfólio de exploração lunar da NASA. A missão GRAIL incluiu 2 espaçonaves, que passaram mais de 1 ano orbitando a Lua, com cada espaçonave usando a outra para mapear o puxão gravitacional da Lua. O Lunar Reconnaissance Orbiter passou quase 10 anos trabalhando e fez bilhões de medições da altura precisa da superfície da Lua. Quando se trata da bacia do Polo Sul Aitken, a topografia é particularmente impressionante. O recurso é uma enorme cratera que se estende por 2.000 quilômetros no outro lado da Lua, tornando-a a maior cratera planetária que os cientistas conhecem até hoje. Como o nome indica, ela também está localizada perto do Polo Sul da Lua, e os especialistas acreditam que foi criado há cerca de 4 bilhões de anos. Então, quando a equipe viu um aumento no puxão gravitacional da Lua, aproximadamente alinhando-se com a vizinhança da bacia do Polo Sul Aitken, os cientistas se perguntaram se a anomalia poderia ser rastreada diretamente até a própria cratera. Uma das explicações para essa massa extra é que o metal do asteroide que formou essa cratera ainda está embutido no manto da Lua, disse James. Outra explicação possível para a anomalia, escreveram os pesquisadores, é que a área é rica em óxidos, que provavelmente teriam se formado quando o antigo oceano de magma da Lua esfriou e solidificou. Independentemente de como ela se formou, o fato de a anomalia de massa ainda ser tão proeminente e de parecer estar localizada a cerca de 300 quilômetros de profundidade também oferece para os cientistas uma ideia intrigante. Esses fatos sugerem que o interior da Lua não pode ser tão pegajoso. Se fossem, a gravidade da Lua puxaria o maciço pedaço para o centro lunar. Cada planeta em nosso sistema solar foi formado por pequenas coisas colidindo umas com as outras e eventualmente formando coisas maiores, diz Daniel Moriarty, um geólogo lunar do Goddard Space Flight Center da NASA. Na Terra, a agitação perpétua das placas tectônicas vem apagando constantemente a superfície antiga do planeta e seu registro de impactos iniciais. Mas a Lua, ainda com uma superfície de bilhões de anos, serve como um registro incrível do que aconteceu quando nosso sistema solar era apenas uma criança, incluindo os eventos dramáticos que formaram uma das maiores bacias de impacto conhecidas em nossa vizinhança cósmica. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.